Boa noite. Vamos iniciar os estudos do Passo 9, Mistério de Belicena Vilca, capítulo 9 do livro 4. Na manhã seguinte, despertei com a lembrança dos últimos conceitos expostos por tio Curte na noite anterior, que iam clareando lenta, mas efetivamente, o mistério em que me achava imerso. Ficou evidente, era seguro que meu tio Curte compartilhava a mesma filosofia oculta de Belicena Vilca, a sabedoria hiperbórea, e que a mesma lhe foi revelada durante sua carreira como oficial das SS. Isto era mais do que eu poderia sonhar ao vir a Santa Maria. E além disso, estava a questão do signo. Não só tio Curte conhecia a existência do signo, mas que me confiava que tanto ele como eu éramos portadores do mesmo. Não cabiam dúvidas, então, que, igualmente aos ofitas, Belicena Vilca o havia percebido em minhas orelhas ou onde queira que estivesse plasmado, e isso a havia relatar em sua carta. E isso a havia feito relatar em sua carta. E tanto no caso dos ofitas como no caso de Belicena Vilca, a morte interveio implacavelmente, como se ela fosse um ator imprescindível no drama dos assinalados pelo signo. Bom dia, senhorzinho, venho curar-lhe a cabeça, disse a velha Joana, circunstancialmente enfermeira. Trouxe o que me pediu. Veja, senhorzinho. Trazia uma navalha de refulgente corte, utensílio que havia solicitado com a intenção de raspar a cabeça, já depilada em parte pelo Dr. Palácios em torno da ferida. Concluída a cura, que consistia em lavar a cicatriz e pincelar com uma tintura vermelha à base de iodo, a velha Joana se entregou à tarefa de raspar minha cabeça, concessão feita ao comprovar a impossibilidade de fazê-lo eu mesma, ou de poder fazê-lo eu mesmo, com uma mão só. Meia hora depois, luzindo o crânio perfeitamente rasurado, como um bonzo da Indochina, tomava o nutrido café da manhã que me servira a solícita senhora. Neste passo, logo estará bem, senhorzinho, disse a velha, deleitada pela forma com que devorava as iguarias. Sim, mas com vários quilos a mais, repliquei, sem deixar de comer. Às 9 em ponto subiu tio Curte ao meu quarto. Como está, Nefe? Disposto a escutar outra parte da minha história? Sim, tio Curte, respondi. Estou ansioso, realmente ansioso por escutar o que tem a contar. Acomodou-se numa espreguiçadeira e começou a falar. Bem, havíamos parado logo de surpreender a conversa de meu pai com Rudolf Hess sobre o signo. Decidi não falar disso até que um dos dois tomasse a iniciativa. Assenti com a cabeça enquanto tio Curte retomava o fio do relato. Ao finalizar a primeira semana de agosto de 1933, partimos para Berlim de trem. Rudolf Hess e Ilse, em compensação, iriam até Munique de automóvel e dali subiriam a Berlim num avião, junto com o Führer, Göring e algumas personalidades do Terceiro Reich que finalizavam suas férias. Meu destino estava, pelo visto, resolvido. O professor Haupt me observava com atenção. Ao final falou. Jovem von Subermann, soube que você domina várias línguas. Poderia dizer-me quais são? Sim, Herr Professor. À parte de minhas línguas natais, árabe, inglês, alemão, falo francês e grego. Respondi timidamente. 5 idiomas é mais que suficiente para ingressarem na Pola de Lissa, disse o professor Haupt, mas a nós nos interessa seu domínio do árabe.
Você estaria disposto a estudar outras línguas do Oriente Médio ou da Ásia? Digamos, por exemplo, turco ou russo? Sim, gostaria de aprender outras línguas e estou disposto a estudar aquilo que melhor convenha para servir a pátria. Respondi um tanto perplexo, pois jamais me ocorrera que em Napola receberia um treinamento tão específico. Então, não há nada mais a ser dito, disse o professor Haupt. Lhe darei ordem de incorporação. Na próxima segunda deve apresentar-se em Lissa. Dirigiu-se ao meu pai. Concordamos com Herr que esta seria a melhor carreira para o seu filho. Normalmente na escola Napola se dita o plano de estudos de ensinamento oficial com especializações em letras, ciências naturais, línguas modernas, etc. Mas, por um decreto reservado do Führer, acabamos de criar uma divisão especial de estudos asiáticos. Esta divisão se chamará Corpo Secreto de Estudos Orientais, e ali se formarão os futuros Ostenführer, que, mais adiante, servirão em missões especiais na Ásia. O Reichsführer Himmler apresentou um projeto sobre o plano de estudos e um dos requisitos a cumprir é o domínio de línguas asiáticas. Temos já professores de dialetos tibetanos e mongóis e de sânscrito. O jovem Kurt pode ser um bom auxiliar para o professor de árabe, o que é uma vantagem para todos. Serão 3 anos intensivos em Napola, que logo se complementarão, se nossos planos se realizarem, com um posterior treinamento nas SS. Esta é uma informação confidencial que revela a você somente pelo fato de Herr Hess dar o aval sobre sua discrição. Entendo que, estando no Egito, você não poderá zelar devidamente pelo bem-estar de seu filho. Pensa em alguém a quem delegará a responsabilidade de tutor? Perguntou o professor Haupt. Meu pai e Rudolf Hess se entreolharam, e em seguida este moveu a cabeça em muda aceitação. Eu me encarregarei do jovem Kurt, disse Rudolf Hess. Dispõe os papéis necessários para cumprir esta formalidade. Então, tudo está resolvido, disse o professor Haupt. Está de acordo, Barão von Subermann? Totalmente de acordo. Não poderia encontrar outro tutor melhor para meu filho. Nem há na Alemanha ninguém quem confie mais que em Rudolf, disse meu pai, que ainda estava comovido pelo gesto de Rudolf Hess. Momentos depois de uma eficiente secretária, que preparava um legado pessoal em meu nome, arquivava as declarações jurídicas de Hess e de meu pai e me entregava um envelope que deveria entregar em Lissa, ao apresentar-me na segunda-feira seguinte. Heil Hitler, disseram em uníssono o professor Haupt e Rudolf Hess, ao se despedirem, trocando a antiga saudação romana consistente em alçar o braço direito e bater os calcanhares. Nas escadarias de pedra do Ministério de Educação e Ciência, se produziu outra despedida, mas desta vez mais dolorosa, pois meu pai e Rudolf Hess se apreciavam profundamente. As últimas ocupações de Hess faziam deste muito difícil de fazer outra visita, pelo que decidiram de se despedir ali mesmo. Até breve, estimado Reinaldo, disse Rudolf a meu pai, incapaz por sua timidez de ser mais expressivo. Você é um dos poucos amigos verdadeiros que tenho, e sempre é uma grande alegria estar com você. Não se preocupe por Kurt, eu cuidarei dele como seu tutor. Serei avisado de imediato sobre qualquer novidade que possa surgir. E você, Kurt, disse Rudolf Hess, dirigindo-se a mim. Não deixe de me avisar das necessidades ou problemas que tenha. Toma este cartão. Estendeu um retângulo de cartolina com a águia do Terceiro Reich em relevo. Pode chamar ao telefone e solicitar minha presença ou transmitir o seu pedido ao SS Obersturmführer, PAP, a quem já conhece.
Desceu um degrau, segundo o seu costume de tomar distância para observar a seus interlocutores, e nos olhou com olhos tristes, enquanto em sua boca se esboçava um sorriso tímido. Até breve, família von Superman. Heil Hitler, disse, e prévio abraço com meu pai, partimos em direções opostas. Aproveitamos o resto da semana para comprar roupas e diversas coisas que necessitaria para a internação em Napola de Lissa. Na segunda seguinte, depois de fazer as apresentações correspondentes a um secretário com uniforme pardo das SA, me despedi de meu pai para começar uma nova vida. 3 anos permaneci em Lissa, aperfeiçoando-me no corpo seletivo, durante os quais só vi minha família nas ocasiões em que podia viajar ao Egito, isto é, uma vez a cada ano nas férias de verão. A Rudolf Hess me propus molestá-lo o menos possível, mas as poucas vezes que liguei para o número de telefone que me dera, não consegui falar-lhe diretamente, senão por intermédio do oficial SS PAP. De todo modo, nunca fui desatendido em minhas escassas solicitudes, a todas as quais atendeu amavelmente o oficial. Mas Rudolf Hess era meu tutor e, portanto, o responsável de assinar as planilhas de qualificação e outros trâmites burocráticos, como cabe a qualquer pai. Jamais soube que isso não se cumprira, pelo que eu supunha que Hess havia previsto um mecanismo automático pelo qual seria informado sobre o desenvolvimento de meus estudos. Finalmente verifiquei que esta teoria era correta. Para alguns natais e celebrações especiais que a família Hess passava na intimidade, fui convidada a estar com eles, o que me dava muita alegria, pois constituíam minha única família na Alemanha. Durante esses 3 anos, à parte da instrução secundária normal, aprendi religiões e costumes da Ásia e recebi intenso treinamento em práticas expedicionárias e de exploração. Montanhismo, equitação e técnicas de sobrevivência nos apartavam de esportes convencionais que realizavam os demais corpos estudantis do Napola. Era vox populi entre os estudantes do Corpo Seletivo de Estudos Orientais, que nos treinavam para futuras missões na Ásia, mas ninguém sabia dar notícias do caráter que teriam aquelas missões. Em 1936, terceiro ano de estudos, em uma carreira que durava 4, fui selecionado para receber instrução aérea e transferido às Flieger HJ, Flieger Hitlerjugend, divisão das juventudes hitleristas, especializadas em voo de planador. Porém, éramos 20 nas mesmas condições, nos instruíram o manejo de aviões Messerschmitt, aperfeiçoaram nossa deficiente prática com armas ofensivas. Também recebemos nessa época um curso sobre o Graal e o destino da Alemanha, ditado pelo coronel SS Otto Hahn, prestigiado erudito na história da Idade Média e autor, em 1931, do livro A Cruzada contra o Graal. Chegou, por fim, a formatura em Napola em 1937 e a consequente possibilidade de iniciar uma carreira profissional com êxito. As opções que se ofereciam aos graduados iam desde fazer carreira no exército ou partido, até a incorporação à administração, à indústria ou na vida acadêmica. Quem seguia carreiras não militares cursava a universidade e se doutorava em filosofia e letras, em Liège, ou matemática e ciências exatas. Grande parte dos graduados aspirava a ingressar nas Waffen-SS, para o qual deviam submeter-se a rigorosas provas de ingresso. Mas para o corpo seletivo, este ingresso era automático, pois grande havia sido o esforço que a pátria depositara em nosso treinamento. E além disso, éramos somente 90 ingressos,
os que aspirávamos ao grau de Ostenführer da SS. Poder-se-ia pensar que uma grande alegria invadia todos, e isso era certo, no que diz respeito aos meus 99 companheiros. Eu, em compensação, sentia ameaçada minha felicidade por um estranho fato que merece ser mencionado neste relato, pelas implicações posteriores que teve. Ao completar o plano de estudos, a primeira promoção do corpo seletivo, do qual eu era parte, um de nossos professores, Ernest Schaeffer, se delegou a tarefa de selecionar um pequeno grupo para uma operação especial. Começou a circular entre os nossos o rumor de que tal operação era, na realidade, uma importante missão na Ásia, pelo que se produziu um consequente estado de excitação geral. Não havia quem não almejasse participar na ultra-confidencial missão, que, se dizia, havia sido encomendada pelo Reichsführer Himmler em pessoa. O professor Ernest Schaeffer dava aulas de religiões orientais, especialmente budismo, vedismo e brahmanismo, com singular erudição, mas não era oficial das SS, senão da Abwehr, o serviço secreto do almirante Canaris. Por esta razão, as conjecturas indicavam que a missão na Ásia seria uma operação de espionagem, talvez na Índia ou Rússia. Nosso pequeno grupo de pilotos da Flieger HJ não foi incluído na seleção por alguma razão que ignorávamos. E ainda que a rígida disciplina interna exigisse absoluta obediência e subordinação, eu não acreditava faltar a nenhum regulamento se me oferecesse como voluntário. Não sabia o destino da misteriosa missão, mas o entusiasmo, por ser admitido, me fez pensar que o conhecimento em 10 línguas orientais seria um bom argumento para conseguir meus propósitos. Conforme esta convicção, fui um dia ao encontro de Ernest Schaeffer. Encontrava-se em aula com um grupo de 6 camaradas do corpo seletivo, dando-lhes algum tipo de instrução. Uma só olhada na lousa, de onde pendiam cartazes com desenhos de corpos humanos cobertos de flores de lótus, me bastou para saber que se tratava, e explicações sobre os antiquíssimos conceitos filosóficos do Tantra Yoga. A cara de desgosto que fez ao me ver foi como um presságio de que em algo me havia equivocado, ao supor que o professor poderia incluir-me em seus planos. Não obstante o mau pressentimento que tinha, decidi jogar minha cartada. Heil Hitler, saudei. Que deseja von Suberman? Disse, ignorando a saudação política. Perdão, Herr Professor, soube que o senhor seleciona pessoal para uma importante missão na Ásia, e se bem que não saiba grande coisa sobre ela, desejo que considere a possibilidade de incluir-me, ou seja, me ofereço voluntariamente. Você, von Suberman? Me olhava aguçando a vista com uma expressão cínica. E para que deseja ir à Ásia, von Suberman? Creio que não me compreendeu, Herr Professor. Eu desejo ser útil à pátria e esta é uma forma de demonstrar. Talvez meus conhecimentos dos costumes e línguas do Oriente Médio possam servir em sua missão, ou minha licença de piloto, ou as línguas do distante Oriente. Tenho vontade de servir e por isso me ofereço, disse com convicção. O gesto, em princípio sarcástico, na cara do professor, estava se tornando agressivo, e em seus olhos faiscava um brilho de ira. Eu tampouco me intimidei e já sentia o sangue ferver nas veias. Afinal de contas, nesses 1937, eu tinha 19 anos e o orgulhoso professor não mais de 25 ou 26. Ou seja, idades nas quais convém medir as palavras e os gestos. Von Suberman, disse com violência,
Devo agradecer sua boa vontade, mas você é a última pessoa que eu levaria à Ásia, entendeu? Não, Herr Professor, continuei, pois realmente não compreendi o motivo pelo qual o professor Schaffer me odiava até chegar ao extremo de não poder dissimular. Não entende, von Suberman? Começou a gritar de forma descontrolada. Pois bem, o direi com todas as letras. Você é uma pessoa sinistra, portadora de uma marca infame. Sua presença é uma afronta em qualquer âmbito espiritual, uma afronta a Deus, que em sua infinita misericórdia lhe permite viver entre os homens. Devia ser marginalizado, apartado de nós, ou seja, exterminado como um rato, porque você, von Suberman, contamina de pecado tudo quanto lhe rodeia. Você, continuava Ernest Schaffer com seus insultos, totalmente fora de si, e eu, que num primeiro momento havia ficado assombrado ao ouvir a alusão ao signo, estava reagindo rapidamente. Sem pensar, disparei o punho da mão direita na cara do professor, em pleno queixo. O golpe foi bastante forte, pois o enviou estonteado vários metros sobre as carteiras das salas de aula. Os 6 estudantes, alertados pelos gritos de Schaffer, correram apressadamente em seu socorro, e enquanto 4 deles o ajudavam a levantar-se, outros 2 me sujeitavam, para evitar que voltasse a pegá-lo. Estava enfurecido, pois a agressão do professor me havia ferido profundamente. Eu era inocente, nada sabia de marcas nem de signo. Estudava com meus esforços postos em buscar o bem da pátria, e isso era, sem nenhuma dúvida, um fim nobre. Não entendia o ódio do professor Schaffer, nem seu desejo de que me exterminassem como um rato. Obviamente está louco, pensava enquanto era arrastado pelos alunos escolhidos de Ernest Schaffer. Levem-no, tirem-no da minha vista, gritava completamente fora de si. É um mentiroso e um homicida. Disse não entender, mas no fundo de seu coração sabe de tudo, porque é a imagem de Lúcifer tentador. Seu propósito é destruir nossa missão com sua presença maldita. Minutos depois ainda soavam em meus ouvidos as absurdas acusações de Ernest Schaffer. Homicida, mentiroso, marca infamante, Lúcifer. Deus, o que é isso? Está bem, Kurt? Disse um dos escolhidos me sacudia pelos ombros, tentando me fazer reagir. Olhei cego ainda pela fúria e pelo desconcerto da atitude do professor que me havia provocado, e o reconheci. Era Oscar Feio, um bom camarada originário da Vilna, Letônia. Ambos travamos amizade nos primeiros anos em Napola, quando, por nosso caráter estrangeiro, éramos objeto das brincadeiras de nossos camaradas alemães. Kurt, se tranquilize, disse Oscar. Devo voltar à aula, mas tenho que falar com você. Espere-me no ginásio dentro de meia hora. Vi-o afastar-se e sacudi a cabeça tratando de sair desse pesadelo. Não sabia que Oscar formava parte do grupo selecionado por Ernest Schaffer, nem suspeitava sobre o que queria falar, mas o esperaria, pois ele era um dos poucos amigos que tinha em Lissa. Contudo, essa meia hora de espera seria tão longa como um século, pois meu estado de ânimo me levava a ir-me imediatamente dali e retornar a Berlim, assentamento da Flieger HJ. Depois de lavar o rosto com água fria e disposto a aguardar Oscar, fiquei num canto solitário do enorme ginásio. Estava mais calmo quando chegou meu camarade. Oi, Kurt, disse. Vejo que está melhor. Sim, Oscar, já passou tudo. Sinto ter-me descontrolado, mas os insultos do professor não me deixavam outra alternativa.
O que queria me dizer? Perguntei friamente, pois ignorava sua posição sobre o ocorrido. Ouça bem, Kurt, disse. Você é meu amigo, o único em quem posso confiar. Fui escolhido por Ernest Schaffer, provavelmente por um equívoco, pois nada me une a ele e a seu grupo. Cada dia que passa, mais dou conta que há algo errado em tudo isso, mas vivo disfarçando, levado pelo desejo egoísta de partir na missão na Ásia e obter o benefício profissional que reportará a todos os membros. Quero contar com sua plena confiança para que me aconselhe, mas você deve prometer que não dirá a ninguém o que vou contar. Pode ser, Kurt? Posso confiar em você? Sabe que sim, Oscar, disse aliviado, na segurança de que ninguém terá conhecimento da nossa conversa, nem de seu conteúdo. Aceito sua palavra, Kurt. Me deu a mão para selar o pacto. Há em todo esse assunto vários pontos extraordinários. O primeiro é o lugar da missão, o Tibete. Evidentemente, nos equivocamos quando presumimos que se tratava de uma expedição de espionagem. No Tibete não há nada para espionar. Ali se vai buscar outra coisa. Tem mais. Tampouco é claro o critério usado na seleção de nosso grupo, pois não foram eleitos os melhores, mas os mais obsequiosos com o professor Schaffer. O que me diz disso, Kurt? Depois do incidente que tive hoje, não posso opinar imparcialmente sobre ele, mas admito que haja algo anormal em tudo isso, disse refletindo sobre o que me confiava Oscar. Se eu tinha alguma dúvida, continuou, esta se dissipou quando discutiu com você. Ele não te rejeitou por algum motivo profissional, mas porque algo em você, algo espiritual, poderia fazer fracassar a missão. E esse algo é para ele sumamente odioso. Não gosto nada dessa loucura. Acha que devo renunciar ao grupo? Já não sei distinguir o bom do mal, disse com tristeza, mas vejo uma boa razão para que continue na missão do Tibete. Você é a única pessoa sã desse grupo e alguém deve contar as coisas como são na volta da viagem. Oscar riu com minha resposta. Entendo sua colocação, disse, mas penso que é você quem tem a consciência do que se passa. Sentia-me grato pela confiança de Oscar. Outra coisa, Kurt, continuou. Sei que deixará os acontecimentos de hoje passarem e logo esquecerá, pois assim é seu caráter generoso. Mas desta vez serei eu a te aconselhar. Fale com seu tutor e conte a ele todo o ocorrido de hoje. Dizem coisas incríveis sobre os poderes espirituais de Rudolf Hess. Ninguém melhor que ele para analisar a inqualificável atitude de Ernest Schaffer. Prometa que pensará no assunto, pelo menos? Pensarei, disse surpreso pela sugestão de Oscar. Prometo, ainda que só verei o Taufpat dentro de um mês na graduação. Despedimos-nos e 1 hora mais tarde tomava o trem para Berlim, sumido em sombrias cismas. Até aqui o estudo de hoje. Na próxima oportunidade estudaremos o capítulo 11 do livro 4 do Mistério de Belicena Vilca. Boa noite a todos e um bom descanso.